E diante disso, os cidadãos começaram a dizer que então eles deveriam fugir dali. E a Selena começou a dizer para o Prota que ele foi muito impossível, porque ele não poderia simplesmente jogar essa informação para o povo, pois quando as pessoas ouviram que alguém estava vindo para atacá-las, elas instintivamente pensaram em confiar no exército para protegê-las. O problema é que eles não receberam nenhum treinamento militar formal, e era difícil para eles permanecerem. Porém, o Prota falou para Selena que ela tinha entendido algo errado, e a pessoa que precisava estar mais calma no campo de batalha era o comandante. Daí a Selena não entendeu muito bem. Mas bom, o Prota continuou o seu discurso, declarando que ele tinha a carta enviada a ele pelo Império de Orvis, onde dizia que toda a cidade de Aisling era covarde e tola, que não ousava defender as suas casas, que provavelmente por causa da declaração deles, eles iriam abandonar e escapar da cidade. E bom, ouvindo isso, os homens e as mulheres já ficaram revoltados. Como assim? Estavam de covardes. E nisso, o Prota jogou um pouco mais de lenha na fogueira e o pessoal falou que ia ficar ali e defender a cidade. E diante disso, o Prota falou que iria liderá-los para expulsar o exército do Império de Orvis para fora da terra deles. E diante dessa declaração, o povo da cidade de Aisling foi à loucura. E bom, ao cair da noite, o Prota estava na mansão do senhor da cidade, e ele estava lendo alguns documentos. Daí a Leia chegou oferecendo um chá para ele dar uma descansada. Porém, o Prota falou que não tinha tempo para descansar, porque ele precisava encontrar uma solução antes que o exército do Império de Orvis chegasse ali. Pois caso contrário, toda a cidade de Aisling seria capturada por eles. E diante disso, a Leia ficou meio confusa. Por que o Prota disse aquilo durante o dia então? E o Prota respondeu que aquilo foi uma mentira óbvia para estabilizar o povo de Aisling, porque se eles entrassem em pânico, o Prota não iria nem sequer defender a cidade, e uma ordem de evacuação também seria muito difícil de conseguir, pois pessoas em pânico fariam qualquer coisa para sobreviver. E vendo que o Prota não tinha um plano, a Leia já falou para o Prota que então ela tiraria ele porque ela não poderia deixá-lo em perigo. Porém, o Prota falou que estava tranquilo, e na verdade ele já tinha mandado uma ordem de evacuação para que a Selena e o Malcolm lidassem com os idosos, mulheres e crianças de uma forma ordenada para serem evacuadas da cidade. Enquanto ele falava isso, ele acabou encontrando um livro chamado Olho Divino Verde Escuro. E o Prota perguntou para a Leia se ela sabia o que era aquele livro, e a Leia respondeu que parecia ser algum tipo de material usado em rituais de bruxas. E bom, ela disse que a cor do petróleo é muito linda, variando de vermelho profundo, dourado, verde escuro, preto, marrom e transparente. E a cor do petróleo era determinada pelo teor de goma e asfalto que ele contém. E quanto mais teor, mais escura era a cor. E ouvindo sobre óleo que pode queimar, o Prota já pensou em uma coisa. E ele pediu para a Leia levá-lo onde estavam esses negócios no armazém. E dentro do armazém, o Prota pediu para que os soldados pegassem esse negócio chamado de óleo divino verde escuro. Aí era bom ele se lembrar de não usar uma chama perto disso. Quando eles forem mover esse óleo, eles devem estar dentro de um barril. E olhando ao redor dentro do armazém, o Prota viu que tinha bastante moeda de ouro. E ele já pensou que quando a crise acabasse, ele deveria usar aquele dinheiro imediatamente para devolver à indústria, já que todo aquele ouro ali dentro é desvio de dinheiro ao longo dos anos. E bom, deixando esse ouro aí de lado, o Prota foi até onde estava esse tal de óleo verde divino. E, vendo que era aquilo que o Prota estava esperando, ele declarou que a cidade de Aisling poderia ser salva. E ao mesmo tempo, em outro lugar, no acampamento militar do Império de Orvis, o Raven e o Eldick chegaram num tal de Luke e Caxile, declarando que eles haviam falhado. E o Caxile comentou que já sabia que eles iriam falhar, mas não esperava que eles seriam tão ruins assim, pois eles realmente perderam uma cidade em apenas 3 dias. E o Eldick, desesperado, falou que o Prota havia usado um feitiço proibido que conseguiu destruir a muralha, e por isso que o plano deles havia fracassado. E ouvindo sobre feitiços proibidos, o Caxile perguntou se por algum acaso
O Aldar enviou um mago de feitiços proibidos apenas para proteger o seu querido filho. E o Raven declarou que, se o Duque realmente fez isso, eles não precisavam se preocupar, porque os magos de feitiços proibidos não poderiam ficar lançando o feitiço continuamente. E como os murais da cidade foram destruídos pelo Prota, eles não poderiam reparar isso em um curto período de tempo, o que significava que agora era o momento perfeito para atacá-los. E o Kexley respondeu que sabia. Afinal, ele não é burro como aqueles dois. E como não havia mais nada para o Raven fazer ali, ele poderia voltar para o Império de Orvis e esperar pelas boas notícias. E o Raven não entendeu, porque tipo assim, eles dois planejaram esses assuntos juntos, então por que ele estava mandando ele de volta para casa? E como o Raven não tinha entendido a indireta, o Kexley falou direto na cara. Isso significava que ele foi excluído. E depois de pegar o documento que o Kexley jogou no chão, basicamente resumindo o que estava escrito nele, a guerra estava sendo causada por causa de uma vingança pessoal do Raven, e que por causa disso, muitas pessoas morreram. Então ele foi e deveria ser expulso como punição. Nisso, o Kexley mandou seus guardas prenderem o Raven até que a guerra acabasse. E vendo aquela situação de frente, o Eldrick não sabia o que fazer. E diante disso, até mesmo o Kexley não sabia o que fazer com o Eldrick. E eles já se ajoelham implorando pela vida, declarando que sabiam de um segredo que poderia levar o Sr. Kexley ainda mais longe no Império de Orvis. E bom, agora na residência principal da cidade de Turland, nós conhecemos a Priscilla Edgar. Ela estava sendo informada de que uma carta foi enviada pelo Rain e escrita pela Lia. E a Priscilla começou a se perguntar como estava o seu irmão, porque faz muito tempo que ela não o via. Só que no instante em que ela leu a carta, ela ficou bem desesperada, falando a Gwen que ela deveria chamar o bastardo do Vale Hawker imediatamente. E um tempo depois, o Velas chegou perguntando para a Priscilla o que estava acontecendo. E a Priscilla, que já não é muito de conversa, achou que por alguma causa ele estava realmente querendo se rebelar. E ouvindo isso, Velas entrou em desespero. Como o diabo poderia fazer um negócio desse ou mentir diante dela? Além de que, no mês passado, eles abriram um negócio juntos, não? Mas jogando aquela carta, junto com os documentos que o Prota tinha enviado para a Priscilla, ela declarou que as evidências eram mais do que claras. E tipo assim, a carta estava gigante e basicamente estava escrito nela que o Eldrick se rebelou. E como ele acabou fugindo, eles tinham que dar um jeito nos familiares dele, já que eles poderiam também estar tentando se rebelar. Ah, e o César também estava nesse meio aí. E a Priscilla perguntou para o Velas se ele iria falar mais alguma última coisa. E o Velas entrou em desespero, dizendo que aquilo era a loucura pessoal do César, ele não tinha nada a ver com aquilo. Além de que ele também escreveu uma carta mês passado para o César, para tomar cuidado com Prota, proteger ele e tal. E vendo as reações do Velas, a Priscilla notou que ele não estava mentindo. Será que então era realmente apenas ideia do César? E ainda desesperado, o Velas pediu mais uma chance para provar a sua lealdade. E a Priscilla perguntou o que ele queria mostrar. E o Velas disse que pediria a sua única filha para liderar o exército para ajudar o Prota contra o exército do Império de Orvis. E a Priscilla perguntou se ela não tinha acabado de terminar os estudos na Academia dos Cavaleiros. Além de que, se algo acontecesse com ela, a família dele não teria mais herdeiros. E o Velas falou para ela ficar tranquila, já que a família Hulk estava disposta a sacrificar tudo para a senhorita mais velha, porque sem ela, a família deles teria deixado de existir há muito tempo. Por isso que ele queria aproveitar essa oportunidade para provar. E meio que mandando uma telepatia para Gwen, a Priscilla mandou ela ficar de olho na Rosaline, pois se ela fizesse algo inadequado, ela deveria ser morta imediatamente. E voltando para a cidade de Aisling, o Duque Castil acabou de chegar. E o Elden começou a dizer que, enquanto eles conseguissem passar por ali, a cidade de Aisling seria dele. E aparentemente o Prota usou algum tipo de magia para levantar rapidamente a muralha. Mas provavelmente ela está pior que a anterior, já que ela foi feita às pressas. Ouvindo isso,
O Castilho declarou que o Prota era porque eles realmente desperdiçaram o precioso poder mágico dos mágicos para consertar a muralha de uma cidade que seria destruída logo logo. E o Elden, que nem estúpido, perguntou para o Castilho por que ele estava tão feliz. Porque eles teriam que destruir a muralha de novo para tentar entrar na cidade. E o Castilho começou a dizer que, se o terreno fosse fácil de defender, era difícil de atacar, e poderia ser útil mesmo construir a muralha da cidade. Só que, como havia uma planície bem próxima ali, com apenas um rio no meio, não existia nenhum exército que conseguisse atacar. E se os magos do Prota tivessem os poderes mágicos, eles poderiam impedir o exército deles de atacar. Porém, como eles gastaram suas magias na construção da muralha, eles logicamente teriam mais vantagem, porque assim seria menos um para atacar. Nesse momento, um soldado se aproximou do Castilho, declarando que se eles quisessem tomar a cidade de Aisling, que eles não tinham que atacar aquela fortaleza. Eles poderiam apenas enviar tropas para cercá-lo e depois ir direto para a cidade de Aisling para isolar a fortaleza. E aparentemente, Castilho não gostou muito desse conselho. Será que por algum acaso, o soldado ali achava que ele não conseguia tomar aquele forte? E diante disso, o soldado já se ajoelhou pedindo desculpas, pois ele queria apenas reduzir as baixas. Castilho declarou que não havia ninguém que não morresse em uma guerra. Além de que a parte de trás das tropas que eles trouxeram dessa vez são novos recrutas. E eles poderiam simplesmente usar aquela fortaleza ali para praticar as suas habilidades. Por isso é que o pessoal dos novos recrutas iria ali enquanto ele ia direto para a cidade de Aisling, porque provavelmente, se ele chegasse lá, o Prota talvez poderia tremer na base e se render. E agora, já do lado do Prota, ele realmente estava com medo. Mas na verdade não era o do Castilho, mas sim de não conseguir completar sua missão. E para dar mais dor de cabeça ainda para o Prota, a lei informou que o Duque havia chegado e ele estava lá do lado de fora. E no momento em que o Prota se encontrou com ele, o Castilho começou a dizer que ele deveria se render. E para dar uma zoada no Duque, o Prota perguntou se aquele idiota voando era realmente o grande Duque de Castilha, mas é Duque Castilho. E a lei confirmou, declarando que aquele idiota voador ali realmente é o grande Duque Castilha. E como a gente viu antes, o orgulho do Castilho é bem alto, então é óbvio que ele ficaria pistola com esses comentários do Prota. Daí o Prota perguntou ao Duque o que ele queria ali, e ele declarou que estava ali para dar uma chance de misericórdia ao Prota. E desde que ele se rendesse obedientemente, ele não deixaria aquele lugar se tornar um rio de sangue. E nisso, o Prota disse a mesma coisa. A lei deu uma chance ao Duque, e caso ele não quisesse morrer ali, ele deveria levar o seu exército de volta para o seu próprio território. E como o Prota não deu a resposta que ele queria, o Castilho declarou que ele liderou pessoalmente um exército de 100.000 pessoas até aquela cidade ali. Então, mais uma vez, se o Prota não quisesse morrer, ele deveria se render. E o Prota só pediu para a lei dar uma lição nele. E bom, fazendo um pequeno fanservice para nós, a lei puxou 3 faquinhas de cortar pão e rapidamente atacou elas no Castilho. E o mago que estava junto dele até tentou usar uma magia de defesa. Entretanto, a faquinha de pão ali cortava tudo e passou pela barreira e acertou o Castilho. E bom, para o orgulhoso Castilho, aquilo ali foi o cúmulo. E diante disso, o Prota disse que esse foi apenas um aviso, e da próxima vez, a sua empregada não erraria o alvo. E diante disso, o Castilho apenas pegou e fugiu. E voltando para onde seu exército estava, o soldado se perguntou por que ele estava meio estranho daquele jeito. E o Castilho, não querendo muita conversa, queria organizar um ataque à cidade imediatamente, pois ele queria amarrar e torturar o Prota ainda essa noite. E ouvindo isso, o soldado ficou meio desesperado, porque eles já estavam dando há 3 dias sem parar até chegar ali. E se eles começassem a ir à cidade de Jaslyn agora, demoraria um dia, e todo mundo ficaria cansado para a luta. Só que não era essa a resposta que o Castilho queria ouvir. Eles já estavam cansados depois de 3 dias sem dormir, e ainda seduziam os soldados do grande império de Orvis. E o soldado pediu para que o Castilho se acalmasse, porque mesmo que os soldados não estivessem cansados,
Eles ainda precisavam dos soldados para construir as pontes e preparar equipamentos de cerco, então eles não poderiam ter tanta pressa. E o soldado começou a concordar com aquele carinha ali. Mas quem disse que o Castilho ligava? Ele simplesmente declarou a todos que eles não sabiam estar. Pois desde os tempos antigos a velocidade foi a coisa mais importante na guerra. E o inimigo deveria pensar que eles tirariam um dia de folga antes de atacar a cidade. Por isso, se eles atacarem agora, eles poderiam pegá-los desprevenidos. E os soldados até tentaram falar alguma coisa. Entretanto, o Castilho apenas mandou novamente eles atacarem a cidade. E um tempo depois, no quartel imperial de Orvis, os soldados estavam morrendo de cansaço. Porém, um carinha entre eles falou que eles teriam uma surpresa de noite, porque aparentemente os caçadores de hoje conseguiram uma boa refeição. Aí eles já ficaram felizes, porque 3 dias sem comer é foda, né, véi? Mas, para a infelicidade deles, o comandante mandou todos se reunirem, porque estava na hora deles atacarem a cidade. E os soldados, meio revoltados, perguntaram se eles realmente iam fazer isso, porque eles estão 3 dias andando, ninguém é de ferro não. E o comandante mandou todos ali calarem a boca, porque sendo soldados, eles apenas deveriam aceitar as ordens. E assim, um tempo depois, eles realmente estavam diante da cidade de Aisling, e todos eles, em uníssono, correram para atacá-la. E um soldado questionou o Prota quando eles iriam começar os seus movimentos. E o Prota notou que os soldados do exército inimigo estavam pulando e tentando atravessar o rio. E nisso, o Prota perguntou ao soldado auxiliar se eles já haviam lutado contra o exército do Império de Orvis. E o soldado respondeu que sim, e teve uma vez que ele teve a honra de lutar contra eles. E o Prota tinha feito essa pergunta porque não estava muito bem aquele pessoal ali não. Parece que eles nem tinham comido. E o soldado declarou que, segundo a sua experiência, aqueles primeiros a chegarem ali eram os novos recrutas. E aparentemente eles também estavam morrendo de fome. E o Prota não entendeu por que o exército não alimentou as pessoas que literalmente estavam atacando. E o soldado respondeu ao Prota que ele tinha mais ou menos 2 ideias. 1, provavelmente eles estavam com falta de comida. Ou 2, que é a pior de todas. O Duque Castilho estava provavelmente usando aquelas pessoas como bucha de canhão para tentar consumir os recursos da defesa da cidade, assim como flechas e magia. Eu, ouvindo isso, o Prota ficou revoltado por eles, porque o imperador deles não se importava com as pessoas. Porque, tipo assim, aqueles soldados estavam protegendo o Império Orvis, e o soldado começou a dizer ao Prota que há muito poucos senhores que amavam seu povo, como o Prota e o Duque Aldarin. E, na verdade, a grande maioria dos nobres é como o grande Duque Castilho. Mas, bom, diante disso, o Prota seria implacável com o grande Duque Castilho. E o soldado informou o Prota que provavelmente eles tinham flechas suficientes para acabar com aqueles novos recrutas, e ele questionou se eles deveriam fazer isso. E o Prota falou que eles não iriam atirar flechas, e na verdade o Prota ordenou a Selena que os magos usassem magia de vento frio naqueles soldados. E assim, a Selena começou a usar magia, e vendo-a ali, o Castilho começou a dizer que o Prota era realmente um idiota. E o comandante perguntou por quê. E o Castilho começou a dizer que enviou os novos recrutas para lançar um ataque fingido, na esperança de fazer o Prota usar todas as suas flechas. Contudo, o Prota ditava, desperdiçando o seu poder mágico para defender-se daqueles novos recrutas, para economizar flechas. Então, assim que os mágicos ficarem sem energia, eles enviariam os mágicos deles para atacar a cidade. E por consequência disso, ficaria muito mais fácil invadir a cidade. E os baba-ovo dos soldados começaram a elogiar o Castilho. Enquanto isso, ele estava imaginando que o Prota logo seria o seu prisioneiro. Porém, voltando para o campo de batalha, quando os novos recrutas viram um monte de mágicos acima deles, eles começaram a correr, porque obviamente não queriam morrer. O problema é que, se passou um tempinho, eles notaram que o único mágico que eles estavam esperando não chegou. E o comandante, revoltado com eles, mandou que eles voltassem para o campo de batalha. E já do lado do Prota, a Selena comentou com ele que aquela magia básica realmente repeliu o inimigo.
E já que era isso, por que eles não liberavam alguma magia de relâmpago para mandá-los ainda mais para trás? Porém, o Prota respondeu que não havia necessidade. Além de que, desde os tempos antigos, as pessoas sempre perderam o seu espírito de luta por apenas duas coisas, que eram fome e frio. E diante dessas condições, os soldados do Orbis não vão conseguir nem ficar de pé. E por consequência disso, não vão conseguir atacar a cidade. E realmente, pouco a pouco, os novos recrutas começaram a cair, desistindo da luta. Mas neste momento, o comandante chegou revoltado perguntando o que diabos eles estavam fazendo. Eles precisavam atacar a cidade, pegar suas armas e lutar. Porém, os soldados começaram a dizer que, além de estarem exaustos, com fome, agora eles estavam passando frio, e por causa disso eles não conseguiam fazer nada. E diante disso o comandante mandou que ele informasse isso ao Lord Caxile, e o resto que ainda estava bem, deveria continuar o ataque. E assim, um tempo depois, o soldado foi informar ao Caxile, e chegando lá ele ficou revoltado porque enquanto ele lutava no frio passando fome, os outros estavam ali, simplesmente comendo e ficando no quentinho. Daí o soldado explicou toda a situação para o Caxile, e por causa disso, ele implorava que ele ordenasse a retirada temporária das tropas. Porém, como sempre, o Caxile chamou-os de um bando de idiotas covardes, e que eles não eram dignos de ser um nobre soldado do Império de Orbs. O soldado continuou dizendo que eles realmente não tinham mais forças, pois não comeram nada. E diante dessa situação, o Caxile declarou que ele mesmo lidaria com o ataque. E o comandante falou para ele não arriscar as suas vidas, já que eles estavam dispostos a oferecer a vida deles por ele. E o Caxile comentou que entendeu a lealdade do comandante para ele, mas essa era uma boa oportunidade para ele mostrar a eles, os seus generais, o quão gênio ele era. Um tempo depois, na linha de frente, o Caxile ordenou a seus magos que criassem uma ponte para que eles pudessem atravessar aquele rio utilizando magia. E assim, os magos fizeram como ordenado. O Caxile ordenou a todas as suas tropas para atacar. E já do lado do Prota, ele foi informado de que eles estavam recebendo um ataque frontal do Império de Orbs, e eles queriam saber como deveriam agir. E o Prota apenas mandou eles despejar aquelas coisas na fossa, e ao mesmo tempo bloquear todas as passagens de ambos os lados do fosso. Assim, o pessoal do Prota começou a jogar o óleo na água, enquanto os soldados do Império de Orbs estavam atravessando o rio. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.